No Paraná, desde o início dos ataques registrados em escolas no Brasil, 44 adolescentes foram apreendidos por divulgar informações nas redes sociais sobre organização ou ameaça de invasão a escolas. O número foi revelado pelo coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário de Segurança Pública do Paraná, numa audiência pública feita em Londrina, nesta semana, ali na Assembleia Legislativa. Durante a sessão itinerante, obrigado, Celestino, da Assembleia Legislativa do Paraná. Conforme o relato do coronel, a média de idade destes menores é de 12 anos, sendo o mais velho 16 anos. É uma situação que chama muita atenção, né, Gilmar? Com certeza, Kelly. Eu estava tentando ver a estatística aqui, mas nos últimos 10 anos, em torno de 20 ataques desta forma. Só que nos últimos 10 meses, em torno de 10. Então, isso é preocupante. Vejo que as pessoas precisam tomar atitudes. O governo do estado do Paraná, eu estive vendo alguma entrevista aí, que ele está proporcionando que as pessoas tenham segurança nas escolas, mas mais do que isso, aquela que a gente conversou outro dia, de ter uma observação de psicólogos. É necessário também que os pais, que as famílias conversem com os seus filhos, né? Porque só colocar segurança não resolve, tem que ser algo mais amplo. Esses ataques nas escolas demonstram que nós não podemos tratar essa situação de uma forma muito rasa, né? Não podemos fazer nada paliativo, só colocar segurança não resolve. Então, é importante se conversar muito neste momento, evitar o radicalismo, verificar que o que os nossos filhos estão vendo na internet, seguindo e até compartilhando. Francês. A mudança do modelo familiar, né? Antigamente, quando uma criança fazia alguma coisa errada na escola, e já aconteceu comigo, a professora mandava ajoelhar lá no grão de milho, ou então botava a mão na mesa, batia com a régua na mão, dava um croque, que é um cascudo na cabeça, e chegava em casa, e ai que o cara fosse reclamar pro pai e pra mãe. Na minha época eu já acaba pagando. Poderia apanhar. Chapuletada também, então, lembra da chapuletada? Respeitava-se os professores, colocava-se a cultura da autoridade, do que é certo, do respeito, da educação, que a educação pressupõe respeito, principalmente. A quem tem conhecimento que está ali para ministrar aula, ministrar educação, ensinar alguma coisa de bom. Então, o que acontece? As crianças de 12 a 16 anos, especificamente essa faixa etária aí, elas vivem num mundo de Nárnia, que não existe. Aí um dá uma cutucada aqui, fala uma besteira sobre um professor, aí entra lá 80, 100 do grupo para comentar e fermentar a questão. E ficam fermentando. E aí nessa fermentação, que às vezes surge alguma coisa grave, porque alguém se deixa levar por aquilo, né? Então o que falta, na verdade, é os pais verificarem o que os filhos estão conversando nas redes sociais. Faz parte. Não, mas ele tem direito. Não. 12 a 16 anos é a idade de formação, uma idade perigosa, se entrar em contato com pessoas despreparadas ou aproveitadoras, né? Os pais têm obrigação de fazer essa parte. Não, mas estão terceirizando tudo para os professores, para as e escolas. não dão razão aos professores, então falta fiscalização. Agora, ontem também teve a reunião da Comissão de Segurança aqui da Câmara Municipal, reuniu com o prefeito, e Maringá também está se tomando alguma botando providência com pânico e relação a segurança isso. também vai ser implantado. Mas o principal é dentro de casa que a coisa acontece. E essa era uma discussão que a gente estava tendo nos bastidores hoje, né, Celestino? Senta já lá com o filho, tem alguma coisa que você está em dúvida, que tem alguém entrando na rede dele, está comentando alguma coisa de forma errada, discute, comenta, encaminha, proteja seu filho. Vai lá, Celestino. Infelizmente, essa guerra é uma guerra ideológica, né? E aí a gente tem que lembrar que o atual governo ele parou completamente o ensino médio, que estava sendo adotado pelo governo anterior, já sendo implantado, acabou praticamente com o gramofone, que é um método de computador na pré-escola, e aí as escolas cívico-militares estão proibidas de serem adaptadas em novas escolas. Então, assim, é uma série de situações que está acontecendo que vai favorecer muito esse aparecimento, né, de adolescentes rebeldes, violentos.
E aí precisa ter uma junção de várias autoridades, de vários setores, né, dos três poderes, para que comecem a resolver os problemas de forma urgente, como está sendo feito aqui pelo prefeito em exercício, né, de forma até precipitada. Ele anunciou antes de ver se tinha no orçamento, depois foi desmentido, e aí depois veio o secretário da Guarda Municipal de Segurança falar que estava sendo implantado. Então, assim, eu acho que foi a atitude legal do prefeito em exercício, né, anunciar antes do acontecido. E tem muita coisa acontecendo aí, adolescente querendo protagonismo, querendo engajamento, falando que vai invadir colégio, colocando em pânico. A Polícia Civil, através da sua inteligente, o delegado Luiz Alves sempre está assistindo a gente aí. Delegado, tem muita coisa para ser investigada. Vamos atrás dos pais, vamos conversar com os pais para ver o que está acontecendo. Vamos colocar promotoria da criança e defesa, conselho tutelar. Eu acho que é uma ação em conjunto. Edivaldo, você está abanando a cabeça aí, fazendo negativo? Não concorda com o Celestino, não? Não, só deixar claro que foi um pedido de todos os professores especialistas, suspensão da implantação do ensino médio, porque o modelo era muito distorsivo em relação à realidade dos professores, né? Então, isso que os técnicos falam. Então, um tema bastante interessante, porque você tem que... houve está suspenso para uma reavaliação. Eu realmente não vejo uma conexão com uma coisa com outra. Tem tudo. Eu observo, sabe, Kelly, que primeiro a gente tem que começar a discutir a redução da maioridade penal. Eu acho que a maioria desses ataques foi perpetrados por menores. A lei tem que se tornar um pouco mais dura. Há um clima imenso de apreensão entre servidores, né, que são professores, técnicos, pedagogos dentro da escola. A tensão entre alunos, a tensão entre pais, principalmente, a tensão entre gestor público. Quer dizer, a sociedade está num momento de extrema tensão e o problema, já dissemos aqui, eu vou repetir, não é um problema do gestor público, não é um problema só dos pais, não é um problema só dos pedagogos, é um problema de todos. Sabe, não se sabe o modelo exato. Então a gente vê as coisas mais absurdas, detectores de metal, muros com arame farpado, eventualmente professores armados. A escola é um ambiente de aprendizado. E hoje a gente vive um momento dessa apreensão, botão do pânico. Está distorcido, né? Exatamente, a equipe da Polícia Militar, a gente está mobilizando um aparato militar hoje, né, e de civil também na questão das guardas, para fazer rondas, não há estrutura para isso. É um momento muito tenso e não existe um modelo, viu, Kelly, de evitar. Eu acho que tem que ser discutido tanto de dentro para fora, como de fora para dentro, no sentido da sociedade discutir. E eu já disse aqui, acho que os próprios jovens poderiam começar a discutir isso, eles próprios. Se unir, começar a discutir. Grupo de debate jovens, trazer os jovens escolas para o debate. Está sendo muito vertical e, claro, há uma boa mobilização das secretarias, né, dos gestores de segurança, tentando encontrar um modelo. E o modelo, como já disse aqui, o francês, está dentro da família também. Acho que os pais têm que estar mais atentos aos seus filhos, esses movimentos que eles fazem. As professoras estão mais atentas também na sala de aula para observar algum movimento mais suspeito de algum aluno, mas é complicado. Você atribui mais uma missão ao professor, já tão sobrecarregado em sala de aula. Tendo sem autoridade. Sem educar, né, francês? A eles estão dando até essa responsabilidade. É um momento tenso, eu acho que talvez a gente supere isso, mas é preciso tomar uma decisão, e essa decisão é nossa, é a decisão da sociedade, essa decisão é nossa. Claro que os gestores públicos, a gente os elege para tomar a decisão, mas igual estamos nós apreensivos, todos estamos apreensivos, né? Então vamos torcer para que as coisas se resolvam. Você levantou várias questões aí que eu acho que a gente poderia ficar a semana inteira falando no programa sobre várias situações, mas tem um ponto, doutora Monique, que o Edivaldo tocou, porque realmente eu não vi. Eu vi autoridade falando, eu vi mãe comentando, eu vi professor falando, gente com medo, mas o próprio adolescente, o que está envolvido no fato, eu não vi ninguém levantando a bandeira falando assim, gente, nós estamos precisando disso, ou nós não estamos precisando disso, ou vocês estão aumentando alguma coisa. Eles mesmos não estão tendo uma movimentação, né? Associações estudantis servem para quê, né? Pois Clubes é. estudantis para quê? A gente não Fazem vê nada. hoje É uma guerra ideológica. esse levantar, né, nos adolescentes. Eu vejo que eles se manifestam muito nas redes sociais,
mas isso não tem impacto efetivo na sociedade, né? Pode falar. Não, eu ia falar que hoje as redes sociais é uma ferramenta e quando a gente quer, a gente consegue o impacto, mas nem na rede social a gente está tendo. Não, não. E é pelo contrário, É. né? A rede social está sendo usada, nesse caso, para fomentar e incitar Isso. ainda mais, né, a violência. Hoje eu vi que um professor foi agredido na sala de aula também. Foi uma imagem muito forte, onde o aluno chega, ele puxa a cadeira do professor, o professor Tentou cai derrubar no o chão, professor. tenta derrubar o professor. É muito triste a gente estar passando por uma situação dessa no país. Isso é uma coisa assim que precisa, a gente tem que parar de pensar que isso é uma questão puramente ideológica, isso não é um problema de direita ou de esquerda, isso é um problema da sociedade brasileira. Social. Isso afeta todos nós. É um problema que as famílias vão precisar olhar e encarar de perto. É um problema que a sociedade vai ter que parar e analisar, porque a gente não pode se acostumar e normalizar com a ideia de que as crianças vão para a escola e elas podem ser devolvidas num caixão. Você Nossa. manda uma criança para uma escola e ela pode ser agredida, ou um professor sai de casa para trabalhar e ele não tem segurança dentro da sala de aula. E aí, como o Edivaldo falou, né, a gente tem pensando em mecanismos de colocar repressão, reprimir isso, sem tratar a causa, né? Então, assim, qual é a causa? Por que nós chegamos a esse ponto? Né? Então, tá faltando alguma coisa aí, de princípio, de fundação, que essas crianças não estão tendo, de base mesmo. O Os sistema valores- norte-americano não valores funciona estão em todos os distorcidos. casos. Principalmente, que é se arrumar gente armada, repressão, câmeras, seguir tudo, o cara passo a passo, não funciona. Ô, Kelly, Diga. infelizmente os pais estão terceirizando a educação dos seus filhos para as redes sociais, infelizmente. Complicado isso. E é por isso que muitas Isso vezes... dá um debate. Isso. É por isso que muitas vezes, quando eu falo que é da necessidade de fazer um monitoramento daquilo e da responsabilidade das redes sociais, tem gente que acha que eu estou defendendo censura. Eu não estou defendendo censura. Estou defendendo que essas barbaridades não sejam colocadas, não sejam postadas e que esses, tanto O ministro da as redes Justiça sociais, já deliberou a respeito sim, disso as hoje. redes sociais devem ser monitoradas, sim. As pessoas têm que ter responsabilidade, porque ela acaba fomentando esse tipo de agressor.